o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos nesta noite, como sempre e eternamente iremos fazer. É uma alegria muito grande tê-los conosco, os visitantes que aqui se encontram. Sejam bem-vindos, é uma alegria interagir com vocês na palavra. Também o internauta que nos assiste, sinta-se fortemente abraçado, para que o Senhor possa também na sua vida, que nos ouve, através de sua palavra, fazer uma obra tremenda em sua vida. Estamos ainda meio deslumbrados espiritualmente, falando com a peça de ontem, com o culto de ontem como um todo. Deus agiu poderosamente, houve reconciliação, houve um mover de Deus tremendo, como sempre há, e o Senhor age a seu modo e de acordo com aquilo que lhe apraz. Nessa noite, igreja, em mais um culto de adoração, em mais um culto dominical, nós podemos fazer o seguinte: vamos abrir a palavra de Deus, a princípio, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E aí depois nós vamos ler mais um texto e todos os outros eu os citarei para facilitar a compreensão. Lucas, capítulo 17, somente os versículos 20 ao 21. Atentamente a igreja vai ouvir, para que tenhamos a noção daquilo que Deus nos falará nessa noite, através dessa temática, desse tema, a verdadeira expressão da adoração. Lucas 17, 20 a 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nessa noite eu peço que o nosso pastor Gabriel nos dirija em oração, e todos ficaremos atentos, focados ao Senhor, que nos falará mais uma vez poderosamente. Senhor Deus, te louvamos, Pai, em nome de Jesus, te adoramos. Nesse momento, através da tua palavra, queremos ofertar nossa adoração em reverência, em atenção, em nome de Jesus, a tua palavra, as escrituras sagradas. Que o Senhor possa falar conosco, conceder-nos entendimento para, de fato, Pai, entendermos a tua palavra e cumprirmos de todo o nosso coração a tua verdade. Usa o teu servo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias ao Senhor. Leia mais uma vez. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Muito bem, já oramos com o nosso pastor Gabriel. Atentemos para algo impressionante. Por quem foi interrogado Jesus nessa passagem? Qual foi o agente da interrogação? Quem foi que o interpelou? Ou quais foram os questionadores? Quem lembra? Os fariseus. Muito bem, então repare que o questionamento veio dos fariseus e só no final você vai ver a forma como Jesus responde o mesmo questionamento, ao mesmo questionamento para os seus discípulos. Aqui são fariseus. Então eles dizem: Senhor, quando virá o reino dos céus? Quando virá o reino de Deus? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo ali, ei-lo acolá ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora entenda algo certo. Os fariseus queriam saber mesmo quando viria esse reino visivelmente. Quando a volta desse Deus se daria sobre a terra. Mas Jesus responde de uma forma que só ele poderia responder, porque ele sonda mentes e corações.
Então, interrogado pelos fariseus, note a palavra fariseu, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus foram impactados com essa palavra. Os fariseus não esperavam essa resposta. Eles queriam que Jesus marcasse um dia, uma hora, um tempo, uma geração e apontasse sinais da vinda dele. Mas Jesus os impacta de forma tremenda e os discípulos ali com certeza ficaram boquiabertos. Para lá, ele está falando para os fariseus que o reino de Deus está dentro deles. Não foi exatamente o que Jesus confirmou ou afirmou, não confirmando que estava, mas ele fez uma palavra tremenda, gloriosa. Em primeiro lugar, igreja, os fariseus não criam, não acreditavam que Deus pudesse habitar no homem. Não criam na ressurreição, não criam, entenda bem isso, que Deus pudesse habitar dentro do homem. Quantos estão entendendo? Vou repetir. Os fariseus não criam na ressurreição. Os fariseus não criam que Deus pudesse habitar dentro do homem. Os fariseus criam no Deus equidistante, inatingível, etéreo, inalcançável. Repito, equidistante. Preconizavam um Deus engessado, preso a padrões, preso a tradições, preso a ritos e preso à letra da lei. Eram legalistas. Então Jesus olha para eles e diz: olha, não vem com visível aparência o reino de Deus, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha o impacto. Os fariseus ficaram ali. Irmãos, se eles tivessem armas, eles partiam para o ataque contra Cristo, mas eles não fariam isso por serem hipócritas e por mascararem as suas atitudes. Eles não fariam isso, mas estavam se remoendo por dentro. Então o Senhor diz: olha, o reino de Deus não vem como vocês estão pensando. E eles devem ter, os fariseus, dentro de si próprios, interrogado: nós não quisemos afirmar isso, nem perguntamos isso. Ele está fugindo do assunto. Conjecturaram. Repitamos, os fariseus não criam na ressurreição. Não criam que Deus pudesse habitar no homem. Criam no Deus, vamos repetir, no coração equidistante, inatingível, etéreo, longe, preso a tradições, mitos e a letra da lei. Eles criam num Deus que poderia apresentar-se numa coluna de nuvem. Eles criam num Deus que poderia se apresentar numa coluna de fogo, como era no Velho Testamento. Mas eles não admitiam jamais a possibilidade de que Deus pudesse viver, entrar em comunhão e fazer o que diz Efésios 2, de 19 a 22, não leia agora. Que no final, só no finalzinho, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o crescimento do Senhor, no qual e do qual vocês são templo do Espírito Santo, para que Deus possa habitar em vocês e para que vocês recebam a visitação do Espírito Santo. Quantos aqui, não é preciso responder, apenas ouço, acredita ser templo do Espírito Santo? Quantos aqui creem que Deus pode habitar dentro de você? Amém? Então, amado visitante, igreja, internauta, os fariseus criam num Deus que só poderia ser evocado, chamado de fora,
nuvem de fumaça, coluna de fogo. Ele poderia responder, ele poderia interagir desde que amarrado em padrões, mitos, ritos, tira a palavra mito, ritos, padrões, tradições e apegado à letra da lei. Eles não queriam saber disso. Quando Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, eles receberam um choque, uma descarga emocional que você não tem a dimensão de como eles eram orgulhosos, religiosos e hipócritas. Então o Senhor Jesus calou-lhes a boca. Quero repetir, irmão, preste atenção. Os fariseus não criam num Deus que pudesse internalizar-se no homem e viver através do seu espírito no homem. Questão imanente. Deus pode fazer isso, está fazendo isso e fará isso até a hora do arrebatamento. A questão transcendente, ele é santo, santíssimo, glorioso, mas ele também habita no de coração contrito, no coração quebrantado. Então os fariseus questionaram de Jesus o momento, a geração, o dia, se possível, e hora que ele, o reino de Deus, viria. E Jesus então impactou-lhes, até porque eles não criam na ressurreição. Até porque eles eram hipócritas, religiosos. Estavam ali para criar armadilhas, empecilhos, emboscadas e tentarem atrapalhar a pregação do mestre. Tentando confundi-lo, o que jamais conseguiriam. Muito bem. Quantos estão entendendo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nisso, queridos. Nessa noite, eu quero ler com você, e não é preciso que você abra, depois nós vamos abrir, vamos ler rapidinho, Salmos 18:3, quem quiser pode, quem não apenas ouça. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Vou repetir. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O verbo usado pelo salmista no Espírito é evoco ao Senhor. Não, é invoco ao Senhor. Amados, essa invocação é a internalização. Deus habita em mim, em você, em nós, e nós o invocamos de dentro. E ele se manifesta. Ele não está equidistante, inatingível, etéreo, intocável, orgulhoso, todo soberbo. Não! Ele quer habitar em mim e em você. Ele habitava nos sacerdotes, nos reis, nos profetas. Quando os reis eram dignos e exerciam a atividade sacerdotal esporadicamente, como o nosso Davi, homem segundo o coração de Deus. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Há uma palavra linda, muitos chamavam do telefone de Deus. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas profundas, grandes, que tu não sabes. Mas assim diz o Senhor. Qual é o verbo? Invoca-me e eu te responderei. Invoca o reino de Deus que está dentro de ti, Afrânio, e o Espírito Santo te corresponderá. Não seja fariseu, Afrânio, não creia que eu sou um Deus inatingível, equidistante, que só me revelo se for evocado. Eu não sou uma entidade. Vem, lá vem Ele, vamos sentir, Ele está chegando. Isso. Glória a Deus, que benção esses amados do mezanino, fazendo realmente coisas tremendas para o Senhor, mesmo em meio às dificuldades do aparelhamento. Então deixa eu lhe dizer, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas que assim diz
o Senhor. Amados, os fariseus então não tinham e não tiveram a dimensão da resposta que lhe daria o mestre. Sabedor de que eram hipócritas, religiosos, fingidos, intérpretes e nunca vivenciadores da palavra. Nem criam que o Senhor poderia ressuscitar, quanto mais quando seria a vinda do seu reino. Aquilo foi deboche, aquilo foi zombaria, aquilo foi gozação. E o Senhor então não vem com visível aparência, o reino de Deus, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus se internaliza em você, querido. Nessa noite, para dinamizarmos, eu sei que vocês gostam de olhar para os irmãos, olhe rapidinho para o seu irmão, eu olho para o Lucas, e diga para ele, Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Se nós o invocarmos, ele responderá. Amados, a expectativa e a visão de chamar a Deus tem que estar latente no seu coração. Não pense que você vai dizer, Deus, eu estou aqui, me toca. E ele pode fazer isso, te tocar sim, mas o desejo dele é habitar em mim e em você. Quando o ministério de louvor está louvando, você pode prestar atenção como foi outro culto ontem. Você que está aqui nos visitando, que nos ouve, a própria igreja, não apenas espere que o ministério de louvor, que está clamando o Senhor, adorando, exaltando, enaltecendo, elogiando, te toque pela emoção. Vibre junto com eles. E diga, Senhor, eu não estou aqui para assisti-los, simplesmente para ver o que eles estão fazendo. Eu não estou aqui para ficar olhando para um lado e para o outro. Eu estou aqui para buscar, sentir e ter em mim a tua presença. Aplauda o Rei. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Inimigos espirituais, amados. Nossa luta não é contra ninguém, contra carne nem sangue. Inimigos espirituais. Queres ter vitória no reino espiritual? Queres ter vitória? Todos nós, isso é para todos nós. Invoque o Senhor de dentro de você. Viva essa palavra, internalize-a, deixe as suas faculdades mentais, emocionais, psicológicas serem exercitadas pela palavra, e você vai discernir não somente o bem, mas discernir o mal, para se livrar dos teus inimigos. Invoco o Senhor. Olha, não é lá fora, não, eu assisto o filme, eu participo do filme. Então, olha lá, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Invoca-me, 33:3 de Jeremias, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queremos crescer na presença de Deus, igreja. Eu sei que você quer, eu sei que todos nós queremos crescer. Invoca o Senhor de dentro do teu coração. Não seja religioso. Não pense que a palavra de Deus é um conto que está fora de você. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para estar dentro do teu coração. Invoca o Senhor. Nessa noite, então, agora eu quero que possamos abrir uma vez mais, uma só vez, a palavra de Deus em 2 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo meia dúzia, é bom que leiamos. Capítulo meia dúzia, entenda aí algo. 1 Samuel, 2 Samuel, meia dúzia, de 14 a 16. Depois eu explico o contexto anterior, posterior, só para que a gente tenha o tempo do domingo bem dimensionado.
Segundo Samuel meia dúzia, de 14 a 16, diz assim: Davi dançava com todas as suas forças, com júbilo, ao som de trombetas, saltando e dançando diante do Senhor. Eu li certo? Não, estou no outro texto desse mesmo evento em Crônicas. Mas olha como é lindo. 14, deixa eu me prender a palavra, a minha mente vai lá para Crônicas. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido, envolvido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Aí eu peguei aqui. Então ele subiu, viu a arca subir, e com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Não desmarque, falta eu ler um versículo. Lá mesmo, e eu li aqui, diz algo lindo, ao som de trombetas, lá em Crônicas, saltando e dançando. Aqui só diz que ele dançava com todas as suas forças e ao som de trombetas. Amados, Davi estava ouvindo louvores, claro, para que ele pudesse dançar, saltar e glorificar ao Senhor com todas as suas forças. Havia som de trombetas. Som de trombetas. E a Bíblia diz algo tremendo. Davi, no versículo 14, dançava com todas as suas forças. Junto com Israel, no versículo 15, ele dançava com júbilo e ao som de trombetas. Amados, preste atenção. Você tem cantado para o Senhor com todas as suas forças? Com toda a tua capacidade? Tudo que é meu, louve ao Senhor. Tudo que está em mim. Você tem louvado ao Senhor com todas as suas forças? Alguém diria, pastor, você está induzindo a que nós comecemos a dançar e a pular? Não, irmãos. Isso está no coração. Você pode dançar e pular no seu coração. Há pessoas quietinhas, adorando ao Senhor, que estão em profunda comunhão com Ele. Eu quero te dizer só desta manifestação de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ele dançava com todas as suas forças. E ao som das trombetas, com todas as suas forças, não eram só físicas, ele cantava com grande júbilo, com grande alegria no seu coração. Então deixa eu lhe dizer algo. Como nós, como eu, temos adorado ao Senhor. Como nós temos cantado louvores ao Senhor. Como nós estamos na presença do Senhor. Agora eu quero continuar. Versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, que era Jerusalém, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Não precisa nem ir Crônicas, aqui também está dizendo no 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei, olha, ao rei, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical, mulher de Davi, estava olhando pela janela. E ele dançando, louvando, saltando com grande júbilo, invocando o Senhor de dentro do seu coração e exaltando a Ele com todas as suas forças. Então ela vai dizer, vai chamá-lo de sem vergonha. Quando ele entra para abençoar a casa, ela o amaldiçoa. Mas deixa eu lhe dizer aqui, na palavra, nesse sentido, quem é e o que significava Mical. Farisaica, legalista, medíocre, infantil, possessiva e imatura.
Porque ela cria num Deus ausente. Ela cria num Deus que se manifestaria nunca dentro do Davi. Aquilo para ela era loucura, irmãos. O camarada dançando, louvando, pulando como rei, com uma estola sacerdotal de linho finíssimo, como um sacerdote diante da arca. Ela pensou, esse cara é louco. Esse camarada está doido. E muito mais quando elas viam as mulheres se alegrando ao ver Davi pular, a mulher pulava também. Homem, aí ela começou a ficar possessiva, possessa. Ele é meu, todo meu. E quando ele chegou, irmãos, ela repreendeu injustamente. Sabe o que ele disse? Eu quero ser louvado pelas mulheres de Israel. E se adorar o Senhor é loucura, eu quero dizer para você que eu serei o mais louco dos homens, porque eu vou adorá-lo de toda a minha alma. Estou colocando palavras, tá, amados, no sentido do que ele falou. Nessa noite, igreja, o que você viu aí em Davi, eu participava com o Ministério de Louvor de um estudo na quinta-feira, e o nosso ministro Rafael deu uma palavra gloriosa, irmãos. Uma palavra, eu não estava pregando, eu estava aprendendo, eu estava ouvindo. E que reunião linda, de comunhão. Amados estavam lá, a maioria quase absoluta. E foi uma coisa gloriosa. O fato do nosso ministro Rafael bater também nessa invocação, lá nos Salmos, invoco o Senhor, elogio, enalteço. E nós ali sentimos juntos a presença do Senhor. Foi algo glorioso, foi algo magnífico. Então repare, Davi dançava com todas as suas forças. Com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E ele estava então invocando, ele não estava pensando num Deus que ele ia agradar pela sua dança e canto, e de repente esse Deus ia baixar ali. Não, Deus está dentro de nós. Aprendamos isso, amados. Não assista ao culto. Alguém diz, pastor, mas eu venho para assistir. Amém. Não é nesse sentido. É no sentido de você internalizar o que está sendo dito. Para que você prenda, faça disso sua alma, sua vida, para que na hora das decisões o diabo não te engane. Então deixa eu te dizer alguma coisa. Davi dançava com 3 ingredientes que Deus ama. Que Deus ama. Eu sei que tem amados aqui que já sabem de cor. Ministrei no passado esse estudo, esse não, nesse sentido que eu vou falar agora, ao Ministério de Dança, ao Ministério de Louvor. Olha lá, Davi então estava usando alguns pontos. Primeiro, espontaneidade. Eu me disponho a adorar o Senhor. Meu corpo está cansado, descansado ou enfadado. Eu me disponho espontaneamente a buscar ao Senhor. Eu me decido a adorá-lo. Eu vou fazer da minha vida a expressão do louvor dele. Então ele teve uma expressão de espontaneidade, intensidade, porque, repito, não é para você dançar e pular aqui. A não ser que você de repente sinta, está aqui o corredor. Ninguém vai reparar não. Mas não é uma doutrina, não, agora eu tenho. Não, não é preciso, igreja. Tem pessoas caladinhas aqui que são adoradores. Amém? Eu dizia, espontaneidade, intensidade e interpretação. Pastor, acabaste de falar ainda agora, a interpretação, irmã ou irmão, falsa, ela é aquela que não está expressando o que está no teu coração. Mas interpretar é viver. Quem esteve ontem assistindo aqui, refém. Irmãos, eu chorei 3 vezes alternadas. Quando eu subi, vocês notaram, meus olhos já são vermelhos quase naturalmente. Eles estavam mais vermelhos ainda. Amados, que interpretação. Mesmo os que fizeram papel de palhaços, que denodavam valores mundanos, fizeram com intensidade, espontaneidade e interpretação, porque o bojo, o final, era a glória do nome de Jesus. Que coisa linda.
Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. Então não cito só a reunião do louvor, eu cito também o CAT ontem, refém. Mas pastor, todas as apresentações são assim. Mas meu irmão, que vida, que intensidade, que espontaneidade, que interpretação. Por exemplo, vocês estão aí. Nem todos, é claro, nem todos adoram, invocam o Senhor de dentro. Mas, como eles observam os visitantes, os que não são evangélicos, os crentes, como eles observam a expressão do altar. Você está louvando aqui um louvor de alegria. E não, em nome de Jesus, queridos. Ah, é comigo, não é com ninguém. Escute, aí o Afrânio está aqui. Eu já fui ministro de louvor, tá? Para quem não sabe, no nascedouro dessa igreja, eu fui ministro de louvor. Pedi para sair, só queria pregar. Não saio. Eu digo, eu saio porque Deus está... Deixa eu lhe dizer algo. Então o Afrânio está aqui agora, junto com o Rafael, nesse louvor maravilhoso. Aí tem visitante. Aí está a maior alegria, eu estou aqui, ó. A pessoa que está assistindo vai dizer, está alguma coisa estranha com esse rapaz. Todo mundo está louvando, alegre, a música é de dança ou não, mas o Afrânio está emburrado. E você mesmo que tem o Espírito Santo, vai ter misericórdia de mim, vai dizer, ele não está no clima, ele não está na adoração, ele não está invocando o Senhor. Por isso que nessa noite, igreja, o Senhor quer dar um sacolejo santo nas nossas vidas. Ele quer que você interaja com o louvor. Ele quer que assim como o louvor se santifica, tem que se santificar mesmo, tem que buscar o Senhor, tem que adorá-lo, tem que invocá-lo de dentro, para que o céu venha sobre a igreja, para que o reino celestial seja impactado sobre a igreja. Louvor é isso, é trazer a glória de Deus à igreja, e o ministro Rafael e os ministros sabem disso. Amados do Senhor, espontaneidade, não forçado, não porque eu tenho que ir, mas espontaneamente, de boa vontade, como Deus quer, com intent e pronto para interpretar aquilo que Deus mandou que você interprete. Agora imaginem, eu me pus ontem no lugar da Yasmin, posso pegar todos eles, o Ramai, que é uma pedra preciosa na interpretação, todos eles, até os que fizeram papel de palhaços, como o azul, que foi o Ramai. Mas eu me pus no lugar da Yasmin e pensei, Luciano, Andriane, que são os líderes do CAT. Pensei assim, amados, meu Deus, essa jovem deve ter chorado em todos os ensaios. Ou então, pelo menos, sentido para que interpretasse. Mas ontem, no dia da apresentação, meu irmão, eu desaguei quando eu vi a Yasmin chorando. A Yasmin pranteando. Meu irmão, que coisa linda. A gente percebia a chamada de Deus do coraçãozinho dela, do interior dela, como todos os participantes vivenciaram, se expressaram, interpretaram. Irmãos, tem que haver uma comunhão. O Senhor Jesus, ele observava muito a aparência sem julgá-la. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Mas eu estou falando de espontaneidade, intensidade, interpretação. Quantos entenderam que não é para sair pulando e dançando? Só se vier de Deus e não tiver como, e houver espaço num retiro, e vai acontecer já, se o Senhor não arrebatar a sua igreja. Vai acontecer. Quantos estão acompanhando, igreja? Então, essa é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então ele dançou com júbilo, com todas as suas forças. Assim também o que prega, assim também o que dirige, assim também o que ministra, deve invocar o Senhor de dentro do seu coração. Com a santidade, com a reverência, com palavras tão tremendas que o nosso ministro exercia ali para o grupo, para o ministério como um todo. Não abra, apenas ouça. Antes de abrir, deixa eu lhe dizer, Mical, só repetir, ela amaldiçoou Davi, ela era farisaica, legalista, medíocre, infantil, possessiva e imatura. E ela não tinha capacidade, como os fariseus não tinham a capacidade, nem a disponibilidade
para reagir aos estímulos de Deus. O que é a reação aos estímulos de Deus? Eu chego aqui, estou cansado, vindo do trabalho, estou me referindo a vocês, que eu trabalho muito mais do que vocês. A Bíblia diz que é excelente a fadiga que se faz pela obra do Senhor. Não é fácil, a gente trabalha, eu, pastor Gabriel, pastor Paulo, os pastores, presbíteros, com a mente e na palavra e nos valores. Igreja, preste atenção. Nós temos que ter a capacidade de reagir aos estímulos de Deus. O que Jesus estava fazendo com os fariseus, em que pesem serem religiosos, em que pesem serem hipócritas? O Senhor estava fazendo com que eles reagissem ao estímulo. Olha o que o mestre disse, queridos: o reino de Deus está dentro de vós. O que ele queria? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu quero acreditar nisso. E o Senhor os faria sentir que a palavra de Deus é real, que eles podiam buscar depois a internalização de Deus em suas vidas. Sem essa capacidade, sem essa disponibilidade para reagir aos estímulos de Deus, nós seremos meros religiosos. Não teremos discernimento do que é a igreja. Não teremos como suportar em amor uns aos outros. Não teremos como evitar de todas as formas ferir o corpo de Cristo. Porque não teremos o quê? A palavra de Deus dentro de nossas vidas. Amados, nessa noite, agora sim, se quiser abrir, abra, mas não é preciso. Jeremias 31, 13. 31, 13, eu digo só esse versículo e explico. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Que coisa linda, vou repetir. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Estava profetizando que Israel voltaria do exílio, que os judeus voltariam para a sua terra, que haveria a trazida dos judeus no sionismo para Sião, para Jerusalém, e que Deus então trabalharia no coração deles, faria com que eles fossem envolvidos pelo poder do Senhor. E aqui eles estendem essa palavra para a igreja em todas as gerações. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Amados, que coisa linda, que coisa preciosa. Eu estava vendo na sexta-feira, no culto de casais, louvores acontecendo. Eu subi para apresentar e honrar a pastora Silvana Vidal. Toda vez que eu prego naquela igreja do Coroado, irmão, é uma honraria. O pastor Gabriel não, já é honrado porque ele já ministra a doutrina lá direto. Mas eu, quando lá vou esporadicamente, é uma honra. Ela sempre vai lá. E ontem e sexta-feira eu apresentei, tinham terminado os louvores e lá vem ela. E eu, havendo já daqui, eu já vi e já vislumbrei lágrima nos olhos dela. Ela veio subindo, terminei de apresentá-la, ela começou a falar. E olha as frases dela. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Há uma glória diferente neste lugar. Anderson, lembra, Anderson, quando ela falou com você? Missionária Mara, ela falou com os dois. Quem não viu, assista, está na internet, está no YouTube, está no grupo. Me ajudem, Consciência Cristã. O Renê aí joga. Irmãos, e ela começou a chorar. E ela pregou no início entre lágrimas. Claro que ela sentiu que havia a glória do Senhor sendo externada por pessoas que invocam o Senhor de todo o seu coração. Então, nesta noite, nós queremos dizer para você assim, preste atenção. Em Lucas, estamos concluindo, em rota de conclusão, melhor dizendo, falta só um pouquinho. Em Lucas 7,
em Lucas 7, de 29 a 34. Em Lucas 7, de 29 a 34. Quantos acharam? Amém, queridos. Em Lucas 7, de 29 a 34. Foi isso mesmo que eu disse? Foi. Lucas 7, de 29 a 34. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, e tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Quantos aqui nesta noite são ou querem candidatar-se a serem filhos da sabedoria de Deus? Sejam gerados pela palavra, queridos. Vivam a palavra, internalizem, deixem que essa palavra seja imanente dentro, inerente a você, e você vai invocar o Senhor de dentro de você. A palavra vem, você internaliza, o Senhor começa a gostar de você, o Senhor começa a te chamar de notável, o Senhor diz que tem contigo uma aliança de intimidade, e quando tu o clamares, Ele responderá, e eu sentirei, e tu sentirás, e quando sentires, te alegra. Se o louvor é de flauta, alegria, lento, procure viver. Se o louvor é de alegria, procure interagir. Exalte com sua mão, com seus lábios. Se vier lágrimas, deixe rolar. Adore o Senhor, porque Ele é Deus. E finalmente o Senhor Jesus respondeu agora a mesma pergunta aos discípulos. Vamos terminar em 17 de Lucas. 17 de Lucas. – 22 em diante. É a sequência do que eu li no começo. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis? E vos dirão: ei-lo ali, aqui, ou ei-lo, ou lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, assim como foi nos dias de Noé. Será também nos dias do Filho do Homem. 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia, ou ao dia, em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amada igreja do Senhor, ele estava se referindo à sua vinda visível. Foi a pergunta dos fariseus, mas só explicitou para os discípulos. Essa noite, amados, o louvor vai subir. Vamos cantar de coração com eles. Pastor, eu não estou bom de voz. Não, não é preciso que você cantar com a boca, caso não tenha condições. Mas cante com seu coração. Eles estão se santificando, eles estão buscando, eles estão sendo, de fato, instrumentos. Porque é uma pregação, o louvor é uma pregação. O louvor é a pregação cantada. Eles também são pregadores.
Pode haver aqui um dia em que o louvor seja tão intenso, que eu ou o pastor Gabriel ou o pastor Paulo lá embaixo vamos fazer assim, olha, segue, porque Deus está falando tudo que nós íamos pregar. Entenderam, irmãos? Ou não, ou vamos pregar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu amor, que o amor à tua palavra sejam poderosos na igreja. O Senhor internaliza, o Senhor quer que você invocar de dentro de você, e Ele espantará, assustará e fará sumir os teus inimigos. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós uma bênção. Ao internauta, a todos que estão aqui agora, que o Senhor possa atingi-los com amor. Aos que por um motivo justo aqui não puderam estar, atinge-os também, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Pode vir, ministério. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Convido neste momento a igreja a se colocar de pé, para que possamos adorar este Deus juntamente, exaltar a Ele. Nós temos todos os dias de nossas vidas oportunidade de pela manhã louvar o nome do Senhor, de pelo fim da noite, quando nós estamos reunidos aqui, também louvarmos o Senhor. E é maravilhoso quando nós abrimos os nossos corações e invocamos o Senhor realmente. Como diz aquele louvor, de dentro para fora. Você chama o Senhor, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Se você não sabe como louvar, se você não sabe como adorar, basta você dizer Jesus, e você declarar Jesus, 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 o teu nome é maior do que todo nome. Jesus, opera em mim, Jesus, peça dele para que ele inunde o teu coração, para que ele, você sinta a presença dele da mesma maneira que todos os outros irmãos vão sentir. E nós vamos ter um culto abençoado, e o céu vai descer neste lugar, e Deus vai abençoar as nossas vidas poderosamente. Nós cremos nisso, Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que coisas grandiosas, Senhor, Tu farás no meio de nós, Jesus. Aleluia, Jesus. Seja o louvor.
E eu te louvarei, Senhor. Te louvarei com toda a minha vida, Jesus, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva ao céu. Aleluia. Já me coube terremoto,
Deus, Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. glória ao nome do Senhor Jesus. E se você nessa noite